Olá, seja muito bem-vindo, você que está conectado em flashscore.com.br e também através do nosso YouTube. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral e claro, pintou o QR Code aqui no cantinho na tela, é para você baixar o nosso aplicativo, é de graça, é 0800, é muita informação na palma da sua mão. Chegando a hora. Rodada decisiva. É a fase quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Quem avança? Em campo, um brasileiro. Do outro lado, um europeu. Futebol brasileiro contra o futebol inglês. Palmeiras e Chelsea é o nosso pré-jogo que nós vamos bater papo com você. Eu já convido aqui Eduardo Gerac, porque, Edu, o Palmeiras passou num jogo dificílimo diante da equipe do Botafogo, enquanto o Chelsea, um jogo atípico, o resultado talvez não indique muito o que foi a partida, porque teve uma paralisação enorme, teve um terceiro tempo, digamos assim, que foi a prorrogação, mas tem equilíbrio nesse confronto, na tua avaliação? 10 da noite, Filadélfia, Palmeiras e Chelsea. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui nesse pré-jogo da Flash Score. Olha, eu acho que é meio a meio, viu? Até por causa disso que você já disse, né? O Chelsea ainda não disse ao que veio, né, nessa Copa do Mundo, jogou até agora na conta do chá, né? Ali para dar para passar contra o Benfica. Ele teve muitas dificuldades no tempo normal. Para quem não viu o jogo, né, o placar parece elástico, mas o Chelsea só deslanchou na prorrogação quando teve um jogador a mais, né? O Benfica, que no início da prorrogação teve um atleta expulso. E do lado do Palmeiras, a mesma coisa. É verdade que o Palmeiras, com muito mérito, está nas quartas de final, mas vamos lembrar, né, Fábio, que nos jogos assim mais complicados, podemos dizer assim, né? Por exemplo, contra o Porto na fase de grupos, o Verdão, é verdade, jogou melhor, mas não conseguiu fazer o resultado, né? Terminou no empate. E contra o Botafogo, a mesma coisa, né? No tempo normal, houve o empate em 0-0. O Palmeiras, que está com muito volume, né, de jogo, fica com a bola nos pés muito, mas não está conseguindo transformar tudo isso em gols, né? Tem finalizado, é verdade, mas ainda falta subir um degrau em termos de eficiência no ataque. E, claro, né, a gente tem até já a tela aí para mostrar do Verdão, Fábio, o Palmeiras que vai ter problemas defensivos, né, nessa partida contra o Chelsea. O Gustavo Gomes, que é o grande pilar dessa defesa do Verdão, não vai atuar, ele foi expulso, né, contra o Botafogo. E do lado esquerdo, o Piquerez também está suspenso, né, por causa do terceiro cartão amarelo. O Murilo, que também havia se machucado já na fase de grupos, também não estará à disposição. Então, o Palmeiras vai ter uma defesa, podemos dizer assim, praticamente reserva, né? No miolo da zaga deve jogar o Fux com o Mikael e o Vanderlan pelo lado esquerdo do sistema defensivo do Palmeiras, Fábio. Vamos dar uma olhada nessa arte aí que você programou, tá aí na tela. Para quem não está acompanhando em vídeo, tá só no áudio. Você seleciona a troca de passes do jogo Palmeiras e Botafogo, que terminou com a vitória do Palmeiras, com o gol do Paulinho, tá comemorando na imagem aí que a gente tá mostrando. Queria que você descrevesse um pouquinho mais, então, Edu. Na verdade, é isso mesmo. Essa linha de passe, ó, a gente vê que o Palmeiras começa muito as suas jogadas pelo sistema defensivo. A gente vê aquela linha branca mais grossa entre o Bruno Fux, né, que é o número 3, e o Gustavo Gomes, que é o número 15. Que são os dois jogadores de um miolo da zaga ali do Palmeiras. E o lado esquerdo, a gente vê o 22, que é o Piquerez, ele também participa demais, não só da defesa, como do ataque do Palmeiras. Então, o Vanderlan não tem tanto essa característica. Então, esse vai ser um problema sério para o Palmeiras aí do lado esquerdo, o 22, que, inclusive, nesse jogo contra o Botafogo, ele trocou muitas figurinhas, né, com o 41, que é o Estevão, né? Ou seja, o Estevão jogando mais pelo lado esquerdo, junto ali com o Vitor Roque, que é o 9. O Palmeiras
muitas vezes chegou a jogar com 4 na frente, né? A gente tem ali da esquerda para a direita o Estevão com a 41, o Vitor Roque com a 9, o Maurício com a 18 e o Alan com a 40. O Alan, o garoto Alan, que tá pedindo passagem, já pediu passagem, né? Vamos dizer assim, jogou como titular contra o Botafogo e tudo indica estará novamente como titular nessa equipe do Palmeiras contra o Chelsea. A questão será se essa troca de passes inicial, né, que acontece ali na linha de defesa, terá a mesma eficiência com tantos desfalques, né? Exatamente. E ali à frente do miolo da zaga, né, o Emiliano Martinez com a 32 e o Richard Rios, que está jogando muito, com a 8. Esses dois devem continuar aí no time do Palmeiras, né? Tudo indica que eles vão para o jogo, e o Giai pelo lado direito com a 4. Então, sem dúvida, esse miolo da zaga e principalmente as jogadas do Palmeiras pelo lado esquerdo é que realmente não deve fluir com tanta intensidade assim como vem acontecendo, exatamente por causa desses desfalques, né, dessas suspensões. O Piquerez ainda por cima está gripado, mas se o Palmeiras passar, ele estará à disposição para a semifinal. Eu acho que assim, o time do Palmeiras tem um equilíbrio muito grande, né, Edu? Assim, tem mostrado isso, tem a força que vem da arquibancada também, exatamente. Porque o Palmeiras é o 5º em média de público na Copa do Mundo, 44.006 torcedores, perde para Real Madrid com 64.906, PSG, Inter Miami e Bayern de Munique. Mas está à frente do City, do Flamengo, Juventus, Chelsea, inclusive, Inter de Milão, que são times que atraem o americano. Os times europeus atraem muito os americanos. Mas o Palmeiras está tomando gosto do torcedor também. Talvez, Edu, não sei se você concorda, é pela forma ativa que joga o Palmeiras. Ele joga para frente o tempo todo buscando gol, mesmo quem sai do banco. Foi o caso do Paulinho. Joga poucos minutos, entra, decide, sai. Não, exatamente. Não, essa coisa do banco, Fábio, para mim é o grande segredo do Verdão nessa Copa do Mundo de Clubes na FIFA. Inclusive, a gente teve, né, aquele jogo lá no dia 12 de fevereiro de 2022, né, o Chelsea vencendo o Palmeiras na prorrogação por 2-1, na final do Mundial daquele ano, né, aquele outro Mundial, claro, o Mundial mais enxuto. E aí tem uma comparação interessante que dá para ser feita. O Palmeiras, naquele jogo, ele jogou com o Everton no gol, que ainda está, claro, no gol do Palmeiras, né? O Marcos Rocha, o Gomes, Luan, Piquerez e o Gustavo Scarpa, jogando mais de ala pela lateral esquerda. Aí 4 homens no meio. O Rony, o Danilo, o Zé Rafael, o Dudu e na frente, como um atacante isolado, ali um falso 9, o Veiga, o Rafael Veiga. Então, assim, já aquele time já era dirigido pelo Abel Ferreira, né? Ou seja, o Palmeiras mudou, mas na minha avaliação mudou para melhor, né? Tem jogadores muito mais versáteis hoje do que tinha. O Chelsea não dá nem para comparar, porque mudou quase tudo no Chelsea, né, nesses últimos anos. Agora, o mais interessante, eu acho, que naquela partida entraram em campo o Jailson, que entrou no lugar do Zé Rafael, o Wesley, que entrou no lugar do Rony, o Wesley que hoje está no Inter, né? O Eduardo Atuesta, que entrou no lugar do Veiga, o Navarro, que entrou no lugar do Dudu, e o Daverson, que entrou no lugar do Marcos Rocha. Ou seja, o banco do Palmeiras hoje, né, quando a gente vê o Paulinho entrar, tudo bem, ele não está 100% fisicamente, e fazer o que ele fez, o próprio Alan, né, que está sendo titular nessas últimas partidas, mas ele até pouco tempo atrás ele era um reserva. Então, sem dúvida, o Palmeiras tem um banco de reservas hoje muito mais completo. E isso pode fazer muita diferença contra o Chelsea. Para mim, não será surpresa nenhuma o Palmeiras passar do Chelsea. É claro que o time europeu sabe jogar, né? Tem sempre a bola nos pés, gosta também daquele jogo mais aproximado, mas o Chelsea, nesse campeonato, nessa Copa do Mundo de Clubes, não vem fazendo nada muito fora da curva. A gente tem até a tela para mostrar do time inglês, né, o Chelsea,
Ele que contra o Benfica, eu fiz questão de colocar essa tabela, porque se a gente for para a linha ali de chances claras, entre parênteses, são as chances claras criadas na prorrogação. Ou seja, o Benfica criou uma chance clara durante o jogo e fez o gol dele. Nenhuma chance clara na prorrogação. Das cinco chances claras criadas pelo Chelsea, 4 foram na prorrogação, quando o Chelsea já estava com 1 a mais. Então, assim, o Chelsea também não é aquele time que está agredindo o adversário, que está indo para cima. Em termos de finalizações no alvo, foram 12 do Chelsea contra 5 do Benfica. Mas várias dessas finalizações não foram cara a cara com o goleiro, vamos dizer assim, entendeu? Não foram realmente chances claras de gol. Eu fiz o jogo com o Flamengo, Chelsea até saiu na frente, com o gol do português Pedro Neto, mas não foi um time incisivo. Não foi um time que buscou o ataque, que quis vencer de 2-3-0, tanto que levou a virada 3-1. E foi como você disse, nesse jogo do Benfica, tem muito componente 1 a mais, já que o Benfica perdeu o jogador, e também o fato de ter feito o segundo gol, e aí o Benfica se lançou ao ataque. Exatamente. E se expôs. E aí o contra-ataque foi todo pro Chelsea, que aí deitou e rolou. Claro que se você olhar o jogo, 4-1, 22 finalizações contra 8, assim, o Chelsea atropelou o Benfica, mas não foi bem assim. Claro que teve a paralisação na reta final do segundo tempo, por conta da meteorologia, mas o jogo não foi nesse número isolado. Mas, de qualquer forma, o Chelsea fez por onde para avançar para as quartas de final. Mas estou com você. Tem jogo e acho que o Palmeiras faz jogo duro, com boa chance de avançar, sim, para a semifinal. E aí, meu amigo, chegar entre os 4... melhor do mundo. Não, e sem contar, né, que assim, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense já embolsaram aí quase 40 milhões de dólares, né? Ou seja, dá quase 240, né? Se a gente fizer uma conta aproximada, 240 milhões de reais. Isso Sim. É mais do que um time ganha no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ou seja, as próximas janelas aí do Fluminense, principalmente, porque o Palmeiras, tudo bem, já tem uma condição financeira melhor, mas o Fluminense está abaixo, né, de Palmeiras, de Flamengo e tal, e nas próximas janelas aí o Flu vai poder ir ao mercado com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. E lembrando que quem avançar para a semifinal, você citou o Fluminense, inclusive, 2 brasileiros em ação, leva 21 milhões de dólares, ou seja, você vai botar mais de 110 milhões de reais na sua conta, que já vem pesada, com esses números que você acabou de trazer, Edu. Vai ser um grande jogo que nós vamos acompanhar aqui na Flash Score. Forte abraço, o Chelsea, só para o Chelsea não vai ter o Caicedo, que também tá suspenso, e o lado esquerdo do Chelsea com o Cucurella, né, é o grande perigo aí ofensivo da equipe inglesa. Mas vai ser um grande jogo sim, Fábio. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, Edu. Forte abraço, até a próxima. Abração, até mais. Valeu, muito obrigado você também que ficou conectado com a gente em flashscore.com.br e no nosso YouTube. Não esquece, pintou o QR Code, cantinho na tela, é para você baixar o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão, porque Copa do Mundo de Clubes é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.